Fala, nação sem clubismo, bom dia. Antes de falar aqui do jogo de ontem, né? Queria falar sobre a nota da FERJ, né? A FERJ que colocou um comunicado oficial aí nas redes sociais, né? Falando, se pronunciando sobre a mudança que vai ter, né, no regulamento, né? Não é nem no regulamento, é no formato, né? Na verdade, o formato do Campeonato Carioca para 2026 e 2027. Foi dito que o Flamengo fez uma reunião, né, pedindo alterações aí, que os clubes teriam gostado, né? Eu até falei isso uns 2 vídeos atrás, se não me engano. E nesse comunicado da FED, falando desse formato, ela explica que realmente vai ter uma mudança, não disse quais, e disse que não houve essa reunião. Ou seja, o Flamengo não propôs essa mudança no formato, né? E possivelmente no regulamento. Então, eu vi muitos comentários das pessoas falando, o Flamengo querendo se beneficiar, isso aqui, blá, blá. Enfim, a FERJ já, né, faz esse comunicado e dizendo que não teve essa reunião e sim terá uma reunião com os clubes cariocas, para tratar desse assunto, e parece que é muito bem visto pelos clubes, né, esse novo formato aí, se realmente for como foi vinculado, né, de diminuírem as datas, né. A gente não sabe se vai ser realmente isso. Mas enfim, vamos aguardar o que a FERJ vai se pronunciar, né? Como vai se pronunciar a respeito disso, né? Se vai ser realmente se vão ser essas 10 datas, né? Se vai reduzir, né, em 5 datas. Que foi como eu falei, gente, o Campeonato Carioca perdeu o charme há muito tempo. É um campeonato que nem premiação tem, né? E para mim é um torneio, é um pré-treino ali. Não é nem um pré-treino, perdão, é uma pré-temporada, né? É um treino de luxo, vamos assim dizer, né? Que você ali joga alguns clássicos, né? E pega alguns outros clubes aí menores do futebol carioca, uns que geralmente gostam de aprontar, mas é só isso. Para mim é uma pré-temporada, né? Treino de luxo. Então, enfim, galera, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nessa reunião aí dos clubes com a FERJ, né? Vamos agora falar um pouco do jogo de ontem, né? Do Botafogo da Paraíba e Flamengo, que ao final do jogo, que loucura foi aquilo, invasão de campo, jogaram o Gerson no chão, né? E devido a essa confusão, né, essa logística aí, acabou que não teve zona mista, não deu para ele ouvir os jogadores e tal. O Felipe Luiz até falou sobre isso, né, dessa logística. A logística até da chegada do Flamengo, né, que foi uma confusão. O Flamengo demorou muito a chegar no hotel. O Flamengo que acabou, chegou na madrugada, jogaram no mesmo dia, né, chegaram lá quase 3 horas da manhã. Então, foi uma complicação danada, né? Mas, tirando isso, graças a Deus deu tudo certo. O Flamengo venceu o jogo. Vi muita gente comentando aí, pô, mas era para ter goleado. Gente, vamos pegar todo o contexto do jogo. O gramado, um horror, aquele gramado, um horror. Não dá para culpar só o gramado, né? O Flamengo empilhou um caminhão de chances e perdeu ali. Eu não sei como é. Eu sempre falei disso do mental do jogador, né? Às vezes o jogador ele baixa o seu nível de concentração dependendo do jogo. E quando o jogo vai se encaminhando para alguma coisa, eles tentam dar o máximo. Foi o que aconteceu contra o Central Córdoba, aquela soberba que eu já falei, enfim, não vou ficar repetindo. O nível de concentração muda. Pode ver, olha o nível de concentração do Flamengo contra os times chamados grandes aí, como foi com o Corinthians, o próprio clássico contra o Vasco. O nível de concentração muda. Ah, mas contra o Vasco foi 0-0. Tudo bem, a gente não tinha um Pedro ali, faltou um Pedro, né? Você viu, o Gerson tentou bola pro alto, mas é um nível de concentração que a gente espera que tenha agora contra o Cruzeiro e principalmente contra o Central Córdoba, que vai ser um jogo importantíssimo aí para a continuação do Flamengo ali para a continuidade do Flamengo na Libertadores. Então, o Flamengo, quando tem o seu nível de concentração no alto, cara, esquece, não tem para ninguém. Ontem, além de ser um time misto, né, o nível de concentração de muitos ali, chamados os titulares, Bruno Henrique, né, o Luiz Araújo, que já até jogou bastante na como titular. Você viu assim, jogaram bem, o time todo foi bem, né? Eu vou botar do meio para frente, porque o meio para trás quase não participou, né? Mas o Flamengo poderia ter goleado, sim, poderia, perder uma infinidade de gols. Acredito que se o Pedro tivesse ali no ataque,
teríamos uma sorte melhor. Mas enfim, vencemos, vamos ter o jogo da volta aqui no dia 21. E sim, acredito com o time completo, e aí é uma outra história, gente. Aí é uma outra história, sabe? É chegar aqui no Maracanã, fazer um bom jogo, né? Vencer e vencer bem. A gente sabe que se lá na casa deles eles fizeram aquela tática de um no gol e 10 na zaga, você imagina aqui, sabe? Mas aqui é uma outra história, aqui é um outro contexto, aqui é a torcida, pô, aquela loucura que a gente sabe que é o Maracanã, né? Não que não tenha sido lá em São Luís, mas é diferente, a atmosfera do Maracanã é diferente, né? Nosso Flamengo foi muito bem, poderia ter goleado, mas infelizmente não veio. Agora não adianta a gente ficar aqui reclamando. Mas torcedor, vamos segurar a onda também, né? Vamos apoiar, agora é hora de apoiar. O menino Joshua entrou, fez o dele. Os que estavam em campo lá se doaram, perderam o jogo. Michael, aquele gol ridículo que ele perdeu. Mas no geral o time foi muito bem, gente, muito bem. Vamos maneirar. Dessa vez não pegaram no pé do Felipe Luiz, né? Porque depois do empate com o Vasco, eu vi torcedor falando que é estagiário, na derrota para o Central Córdoba, estagiário. Gente, ele chegou agora, sabe? Tem pouquíssimo tempo como treinador. Eu acredito que ele vai ficar bastante tempo no Flamengo aí. É um cara que estuda, um cara que sempre estudou, mesmo quando jogava, sempre anotava ali tática do Simeone, do próprio Jorge Jesus. Então, gente, vamos dar tempo. Você vê aí o Vojvoda, tá? Há 5 anos, né? No Fortaleza, o trabalho que ele faz. Obviamente que oscila, até porque o Fortaleza não tem um time como o do Flamengo. O próprio Abel Ferreira, que ainda assim é contestado em algumas vezes, né? Tá aí, é um trabalho que foi se consolidando. Então, gente, vamos dar esse tempo. O Felipe Luiz está muito bem, sabe? Ele tá no Flamengo há pouquíssimo tempo, gente. 2 derrotas, sabe? Eu acho que também o flamenguista, principalmente o flamenguista de iPhone, ele tá mal acostumado, sabe? Acho que o Flamengo começou em 2019, gente. Calma, vamos ter calma, sabe? Deixa o cara trabalhar, tá fazendo um trabalho legal. O Flamengo tá com um bom time, um bom elenco, vai se fortalecer, né? Como eu falei ontem, o Jorginho parece que vai realmente só vir após oh meu Deus, o calendário europeu, né? Ao final da temporada, que é dia 31 de maio. Então é aguardar, né? Mas independente se antecipar essa vinda do Jorginho, de qualquer forma ele pediu uma mini férias, porque ele vai casar, enfim, aquela coisa toda que eu já falei pra vocês, né? Ele vai casar, vai ficar pelo menos 15 dias aí de férias barra lua de mel, aí vem pro Flamengo, aí assina esse pré-contrato aí, ou assina o pré-contrato e vai fazer o que tem que fazer. Vai chegar, vai fazer uma mini temporada, uma mini pré-temporada no Flamengo, para estar assim apto a jogar o Super Mundial. Né? A gente sabe que ele tem uma lesão na costela, uma pancada que ele sofreu, mas também nada demais. E outros nomes virão, ou seja, vamos ficar mais fortes ainda. Teremos um time titular mais forte e o nosso time alternativo mais forte. Então, gente, vamos parar de pegar no pé do Felipe Luiz, sinceramente, gente. Tinha que ter goleado, tudo bem, poderia ter goleado, sabe? Poderia ter goleado. Mas a gente realmente não tinha um centroavante à la Pedro ontem para fazer isso, infelizmente. Então, com essas vindas de jogadores aí, com certeza a gente vai conseguir alguém aí 40%, 50% do que o Pedro é capaz de fazer. E quem sabe até igual o Pedro. Né? Acho difícil a gente achar um jogador completo assim igual o Pedro. Mas o futebol tá aí, pode acontecer. Né? E como eu falei antes, o próprio Alcaraz aí, se não der certo, por que não testa? Faz um teste. Às vezes não deu certo naquele momento, pode dar certo nesse. Enfim, é isso, galera. O Flamengo agora descansa, amanhã volta os treinos. Né? A gente não sabe se vai treinar agora à tarde, quer dizer, mais à tarde, ou amanhã, né, para o jogo contra o Cruzeiro. Mas o que a gente sabe vai ser força máxima, né? Já que o Flamengo prioriza, e depois é o jogo do primeiro semestre, que é o Flamengo Central Córdoba e Flamengo. Tá bom, nação? Vou ficando por aqui. Qualquer novidade, volto para falar com vocês. Falou? Então não deixa de compartilhar aí, de curtir, de comentar, nem que seja um emoji, para engajar o vídeo e engajar o canal. Valeu, nação? Vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras e ó, fui!